3 temas que você tem que dominar em direito civil para a prova da segunda fase da OAB e que você encontra facilmente no nosso Vademecum do Estratégia, 14ª edição super atualizada. Eu sou a professora Verônica Tagliari, professora de Direito Civil aqui do Estratégia OAB, e hoje eu vou te trazer 3 temas que você obrigatoriamente tem que levar para o dia da sua prova na segunda fase de Direito Civil. Primeiro, um tema que é muito recorrente, que a gente encontra de forma fácil no nosso Vademecum, e quem tem dúvidas, o índice alfabético remissivo dividido por tema salva-vidas é o tema da prescrição. Tem que lembrar de prazo prescricional, professora? Sim, tem que levar isso para sua prova. Onde eu encontro isso no nosso VAD? Logo no início, no nosso VAD aqui de Direito Civil e Empresarial. Se você estiver prestando Direito Civil, obrigatoriamente você tem que ter um VAD voltado para a sua área de atuação, a área cuja prova você vai prestar agora em segunda fase da OAB, e lá você vai encontrar nos artigos 205 e 206 os principais artigos que versam sobre os prazos prescricionais. Professora, eu preciso decorar prazos? Negativo. Mas você precisa, de forma intuitiva, saber onde os prazos se encontram aqui no seu Vademecum, lembrar que os 2 principais são 205 e 206, sendo que o 205 ele traz, gente, aquele prazo geral. Quando o Código Civil não trouxer algum prazo menor, tempo menor, obrigatoriamente você vai se utilizar do prazo geralzão, que é de 10 anos. Então, o 205 fala exatamente isso e pode te ajudar demais, já que a FGV traz inúmeras questões, tanto na peça prático-profissional como nas questões dissertativas, que versam sobre prazos, tempo, sempre trazendo aí um caso concreto para você encaixar. Será que já prescreveu? Não, ainda não prescreveu. Você precisa dominar esses 2 artigos. No artigo 206, eu tenho aqueles prazos menores. Quando não é o caso dos 10 anos, prazo geralzão, eu vou me observar obrigatoriamente os prazos menores. 1, 2, 3, 4 e 5 anos. Professora, mas eu preciso decorar isso aqui, eu preciso, enfim, lembrar todos esses prazos? Primeiro você vai estar com o VAD na mão, você tem aqui um suporte para o dia da sua prova. Mas, na hora do desespero, não lembro os prazos e agora vou ler correndo? Lembra do seguinte, o prazo de 1 ano, normalmente isso já caiu em outras provas da OAB, pode voltar a cair, versa sobre questões de seguro. Então eu tenho aqui pretensão do segurado contra o segurador. Grande incidência na prova. Quando tratamos aqui de prazo de 2 anos, mesmo artigo 206, parágrafo 2º, você vai lembrar do que, gente? Da pensão alimentícia, né? Quem nunca pegou um caso assim? Prazo prescricional de 2 anos, grande incidência na sua prova. 3 anos, o que você tem que lembrar, reparação civil. Já caiu inúmeras vezes questões que envolvem indenização, reparação. Qual que é o prazo prescricional? 3 anos. 4 anos versa sobre questões aqui voltadas à tutela, prestação de contas, aprovação de contas do tutor. E 5 anos, qual que é o principal caso, o principal exemplo que despenca na sua prova da OAB? São dívidas líquidas e certas. Então, cobrança de dívidas líquidas, eu sei o quanto eu devo 5 mil reais. Tenho lá documento hábil para isso, tenho um contrato, tenho que obrigatoriamente realizar a cobrança, prazo de 5 anos. Tudo isso você encontra lá no início do Código Civil, se você dominar o manuseio do VAD. De nada adianta, eu sempre digo isso nas aulas, de nada adianta você ter, gente, uma muleta sem saber usá-la. Então, primeiro passo é lembrar dessas dicas valiosas, lembrar desses temas recorrentes na sua prova, mas também dominar a utilização do VAD, tá? Então, o primeiro tema que nós passamos aqui, 205, 206, foi prescrição. Segundo tema, professora, com grande incidência aí na prova de segunda fase em Direito Civil, responsabilidade civil indireta e objetiva. Em regra, sabemos, somente é responsabilizado civilmente, portanto, deve reparar o dano aquele que comete o ato danoso. Ok. Existe exceção? Sim. Se você abrir o seu VAD no Código Civil,
artigos 932 e 933, vai encontrar o rol daqueles que são legitimados, aqueles que são obrigados a reparar o dano, mesmo não tendo cometido nenhum ato danoso. E claro, né, gente, sempre cai os mesmos na sua prova. Você tem que lembrar que está um pouquinho mais à frente após a prescrição, lá nos artigos 932 e 933. Então, novamente, gente, o VAD é o seu norte. Você vai conseguir acompanhar pelos temas que constam aqui no nosso índice alfabético remissivo. Procura lá, responsabilidade civil, vai chegar no 932, que fala, são também responsáveis pela reparação civil. O que é o top 10, né, gente? Os pais responsáveis pelos atos cometidos por seus filhos enquanto eles estiverem sob a guarda dos pais ou tutores. Então, genitores ou tutores, eles têm a mesma responsabilidade. Então, vem o rol aqui. Isso, gente, já caiu tantas vezes. Isso ajuda a tantas questões. Se você faz questões de provas anteriores, vai ver a incidência desses artigos na sua prova de segunda fase, tá? Então aqui tem os pais, tem tutor e curador, tem também o empregado com relação a atos cometidos pelos seus empregadores, durante, obviamente, né, atividade laboral, com relação ao hotel, com relação à escola, pouco importa, gente. Ah, foi um hóspede que cometeu aí algum ato danoso. Tem responsabilidade objetiva, sim, dos donos de hotéis, hospedarias, estabelecimentos de ensino. Qualquer dano que ocorra nesses locais, eles têm responsabilidade. Ok, é uma responsabilidade indireta. Eu não realizo o ato danoso, mas tenho que responder obrigatoriamente por ele. Maravilha! O artigo seguinte, gente, é a cereja do bolo. O 933, ele fala que essas pessoas são responsáveis independentemente de culpa. O que é isto em direito civil? Responsabilidade civil objetiva. Pouco importa. Ah, porque o funcionário, porque o hotel, porque o filho. Pouco importa, gente. Então, lembrar, responsabilidade civil indireta, não cometi o ato, mas respondo por ele, 932. Responsabilidade civil objetiva independe de culpa, 933. E aí, para a gente arrematar esse tema que tem grande incidência aí na sua prova, o 935 fala que a responsabilidade civil, ela independe da criminal. Então, temos aqui, gente, uma separação das responsabilidades e das áreas do direito aqui, já que a gente gosta mais, né, gente, do direito civil, claro, né? Então, esse foi o segundo tema de grande incidência na sua prova, sempre tendo como norte, gente, a nossa Bíblia Sagrada, que é o nosso VAD de civil e empresarial. Professora, qual que é o terceiro tema que despenca que você tem que levar para sua prova? Você vai jogar um pouquinho lá mais para frente do seu código, artigo 1658. Ele vai falar, gente, de um tema que cai prova sim, prova não, ou prova sim, cai em direito de família, cai em direito sucessório, despenca, né? Eu falo não cai, despenca, que é exatamente saber o que entra e o que não entra na meação quando a gente trata aqui de regime de bens, no regime da comunhão parcial de bens. Regime da comunhão parcial, professora, qual que é a regra? Metade para cada um. Me divorciei, 50% para um, 50% para outro, cada qual lá vai tocar sua vida. Mas há exceções. E, obviamente, a OAB adora o que, gente? As exceções, a gente sabe disso. Então, a gente vai lá no nosso VAD, a gente vai no nosso índice remissivo e vamos encontrar o 1658, que fala exatamente do regime da comunhão parcial. Veja lá, gente, tá? Extremamente organizado, visível, até com letras maiores, para que você possa visualizar no dia da sua prova. Lá vai dizer, 1658, vai haver aqui a comunicação de todos os bens que foram adquiridos na constância do casamento. Essa é a regra geral, base geral para o regime da comunhão parcial de bens. Mas aí vem os dois artigos que eu reputo que são os que mais caem disparado em civil, 1659 e 1660. O 59 fala o que se exclui da comunhão e o 60 o que se inclui na comunhão.
o que sai e o que entra. E a gente fecha o vídeo tratando desses dois artigos. O 1659 fala, ó, tá excluído. Os bens particulares já eram meus antes de eu me casar, portanto é de cada qual. Houve o divórcio, cada um leva o seu bem e seja feliz. Se eventualmente eu tenho um bem particular, vendo esse bem particular, já sou casado, só que compro um outro no seu lugar, e aí isso se dá o nome de subrogação de bens particulares. Eu troco 6 por meia dúzia, entenderam? Logo, novamente se exclui da comunhão, porque é bem subrogado ao particular. É um nome difícil para trazer uma questão simples. Já era meu, vendi enquanto casado, continua sendo meu. E ainda, bens adquiridos de forma gratuita na constância do casamento. Recebi uma herança de um pai, recebi a doação de um tio, entra ou não entra na meação, na comunhão em caso de dissolução de casamento? Não entra, apenas bens adquiridos a título oneroso, grande exemplo, compra e venda. Então olha o pulo do gato, fique atento a essa distinção. E para fechar, 1660 do Código Civil, que fala o que entra. Todos aqueles bens adquiridos de forma onerosa, eventualmente bens adquiridos de forma gratuita, mas que há menção, por exemplo, na doação, de que vai ficar também para outro cônjuge, está expresso lá bonitinho na escritura de doação. Entra, portanto, também aqui na comunhão de bens. Se eventualmente você ganha na loteria, né, gente? Eu sempre gosto de falar, você aí jogou no final do ano, ficou milionário, rico, né, ganhou aí num sorteio um carrão. Isso entra, professora? Entra, querido, vai entrar também. Aqui tá tudo no 1660. Então, tudo isso aqui, gente, eu tenho que tomar cuidado. Benfeitorias de bens particulares. Peguei lá o imóvel do meu ex-marido, era só dele, mas eu mudei, reformei, aumentei cômodo. E aí, não tenho direito à benfeitoria? Tenho também. Então, cuidado, gente. Não é aquela história de você construir no terreno do sogro, construir no terreno dele. E aí? Você não tem direito ao imóvel em si, mas tem direito à benfeitoria realizada sobre aquele terreno. Veja, gente, se você domina muito bem o Código Civil, que é a principal legislação junto com o Código de Processo Civil para a segunda fase, e principalmente, se você sabe muito bem manusear um VAD atualizado, de fácil manuseio, a chance de êxito na prova, gente, é enorme. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Encaminhe para algum colega seu que esteja nessa preparação de segunda fase em Direito Civil. Obviamente, não deixe de nos acompanhar no canal do YouTube Estratégia OAB. Lá eu tenho outras dicas, assim como os demais professores, de como bem se preparar para a prova. Ative o sininho para sempre receber as notificações e até o próximo vídeo.